Com vocês, Roberta Lindar! Bom dia, Compom Amazonas! Gente, que honra estar nesse palco representando os comunicadores públicos, os comunicadores de política aqui do nosso estado. E depois dessa leitura aqui desse currículo, nossa, me deixou muito emocionada. Márcia, Rodrigo, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra, de verdade, uma alegria imensa estar com vocês aqui no palco do Compom Amazonas. Tá todo mundo animado aí? Bacana! E olha, eu tô aqui hoje, gente, para apresentar para vocês com muita honra e com muita alegria um case motivador, inspirador, eu diria, que é a nova comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Então, enquanto vocês me seguem aqui no Instagram, vocês perceberam um pouquinho da história aqui que a Márcia contou no meu currículo? Ficou algo gravado aqui na memória de vocês? Será? Fala de verdade, ficou? Mas vamos melhorar isso. Se vocês me permitem, eu quero me apresentar agora de um jeito diferente. Eu me chamo Roberta, eu sou mãe da Ariel e do Francisco, esposa do Amaral, filha do Seu Feijão e da Dona Maria Francisca, que está aqui inclusive. Sou irmã da Renata e sou manauara, caboquinha aqui da terra que ama comer farinha. Eu sou canhota, mas sempre que eu vou chutar uma bola, eu só chuto com a perna direita. Por causa do meu trabalho, eu conheço os 62 municípios do Amazonas, trabalhando pelo governo e também em campanhas eleitorais. Será que agora eu consegui me conectar melhor com você? Você se reconheceu em alguma coisa? Sabe por quê? Porque a gente gosta de gente. A minha história é o que me conecta com você. E com esse olhar mais humano, a gente está aqui hoje não para falar do velho. A gente está aqui para falar do novo. Do novo jeito de comunicar o parlamento municipal. Porque, gente, comunicação pública, comunicação institucional, não é sobre prédios. É sobre pessoas. Pessoas que fazem a Câmara Municipal de Manaus acontecer todos os dias. 41 vereadores, uma das 6 maiores câmaras do Brasil. São 41 pessoas. 2.200 servidores na Casa do Povo, na Câmara Municipal de Manaus. São 2.200 pessoas. É por isso que a gente vem com esse conceito mais humano. A gente abraçou. A Câmara Municipal de Manaus não é mais só o parlamento municipal. Ela é a Casa do Povo. Essa é a nossa estratégia de comunicação que vem dando certo e vem transformando a forma como a população tem acesso às informações que ela tem direito de ter acesso. Hoje a gente trabalha uma linguagem mais simples, tornando a Casa do Povo mais popular, mais relevante, mais próxima, refletindo de fato quem ela representa. O povo manauara. E é claro que para a gente se apresentar dessa forma mais próxima, mais simples, mais acessível, a gente precisou fazer toda uma reformulação de como a Casa do Povo se apresenta para a população de Manaus. Então, de imediato, fizemos uma mudança na nossa comunicação visual, trazendo também para a logomarca institucional da casa essa linguagem mais moderna e, ao mesmo tempo, mais simples. As cores, a paleta de cor que a gente trabalha hoje na logomarca institucional da Câmara é inspirada no próprio brasão de Manaus. A tipologia traz aí uma linguagem mais leve, né, com uma logomarca realmente trazendo esse novo momento de comunicar o parlamento de Manaus.
E a gente também precisou mudar o nosso cartão de visita, a forma como a gente se apresenta em nossos canais de comunicação, na TV, no rádio e também no digital. Por isso a gente transformou também os nossos espaços, que são os nossos estúdios da TV Câmara, a nossa redação, que é também o nosso cenário para os nossos principais programas, e a Rádio Câmara Manaus, também com essa nova cara, para realmente reforçar esse conceito de Casa do Povo. Depois dessa reformulação de nossa identidade visual, a gente vem então para a definição de metas para todas as frentes de trabalho que a gente tem na Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Todos os dias, a Diretoria de Comunicação produz conteúdo para a TV Câmara, para a Rádio Câmara, para o site institucional da Câmara, para as redes sociais. Também trabalhamos como uma ponte para aproximar ainda mais a Casa do Povo dos colegas de imprensa que cobrem política todos os dias. E também produzimos peças, folder, banner, faixa, para todos os eventos internos da casa. Então a gente também cuida da comunicação interna, de como a Câmara comunica com os servidores, com as pessoas que fazem essa máquina girar todos os dias. Reformulamos também, renovamos toda a grade de programação da TV Câmara Manaus no canal 6.3 na TV aberta. Aqui a gente tem um catálogo dos principais conteúdos, novos conteúdos que trouxemos para a TV Câmara Manaus. Câmara ao vivo, Câmara em destaque, debate CMM, CMM do povo, conheça seu vereador, Momento Câmara e também as nossas transmissões ao vivo, porque todos os dias fazemos transmissões de todas as sessões, sessão plenária, sessão solene, tribuna popular, audiência pública, tudo isso é transmitido na TV Câmara Manaus. A gente trouxe para a TV Câmara uma linha de programas que tem mais a ver com o dia a dia da casa. E assim a gente tem conseguido, primeiro, despertar o interesse do vereador em participar dos nossos conteúdos e também de mobilizar a opinião pública. Hoje nós já temos exemplos práticos de conteúdos que são produzidos pela Câmara Municipal de Manaus e que pautam a imprensa local. Recortes, trechos de entrevistas, de podcasts, de videocasts, de programas que nós produzimos, que são usados pelos colegas de veículos de comunicação e que isso acaba reverberando, repercutindo de forma espontânea. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo do nosso catálogo da TV Câmara Manaus, que é o Câmara ao Vivo. Como o próprio nome já diz, a gente começa o dia trazendo realmente um esquenta de como deve ser aquele dia na Casa do Povo. Trazendo as principais pautas, qual vai ser o tema que deve ser discutido, qual audiência pública vai ser realizada naquele dia, qual comissão da casa vai se reunir. Então, tudo isso a gente já começa de manhã, 8h30 da manhã, ao vivo, 30 minutos de informação do parlamento. Vou mostrar um trechinho para vocês. Mais uma vez, um ótimo dia para você que está chegando e acompanhando a nossa programação, seja pela Rádio Câmara Manaus, sintonizado na 105.5 FM, ou também pela TV Câmara no canal 6.3. A gente começa essa edição com os destaques da sessão plenária desta quarta-feira, a última da semana. E aí temos também, é claro, os novos conteúdos da Rádio Câmara Manaus, 105.5 FM. A Rádio Câmara está completando 6 anos agora, em 2025, e vem se modernizando, vem se transformando e cada vez mais se conectando com a linguagem do digital. O que é interessante dizer é que a gente tem hoje uma comunicação multiplataforma, com transmissões simultâneas em todos os nossos canais de comunicação. Enquanto a gente está ao vivo na TV Câmara, você também acompanha o mesmo programa ao vivo na Rádio Câmara Manaus. E também no YouTube, no Instagram e no Facebook. Na Rádio Câmara Manaus
também seguimos com essa linguagem mais moderna e mais acessível, trazendo novos conteúdos como o CMM no ar. Bem cedo, muito antes do expediente começar, a gente já tem uma equipe ao vivo. O CMM no ar, realmente a Câmara já está no ar. A partir das 7h30 da manhã, a gente entra não só com as informações daquele dia, da expectativa da pauta do dia, da agenda do dia do Parlamento, mas também a gente traz serviços, a cota do Rio Negro, a previsão do tempo, a gente mostra se houve alguma mudança na linha de ônibus que vai afetar a população de Manaus, a saída dos barcos da capital amazonense para a região metropolitana. Tudo isso você acompanha ao vivo no CMM no ar. E aí a gente também aqui tem outros conteúdos, e eu quero falar um pouquinho do depois do plenário, porque ele é realmente um case de sucesso, é o nosso primeiro podcast depois do plenário. Como o próprio nome diz, acabou a sessão do dia, a gente já entra ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Câmara Manaus, com um apanhado, com um resumo do que acabou de acontecer, sempre com a presença de vereadores ao vivo em nossos estúdios. Olha só. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação. Está começando o programa Depois do Plenário. É aquele momento que você sabe, né, que a gente se aproxima ainda mais das ações do Parlamento Municipal. E nessa segunda-feira, dia 15 de setembro, tivemos aí a primeira sessão plenária da semana, com um pequeno expediente, as votações dos projetos de lei. Vereador, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Então, com Depois do Plenário, a gente estreia esse primeiro formato de conteúdo podcast. Depois que o programa sai do ar, são feitos recortes que vão para o YouTube, que vão para o Instagram. E os colegas da imprensa já acompanham a gente no Depois do Plenário. A gente percebe, a gente já tem esse feedback. Os colegas veem como a possibilidade de ter acesso ali a um conteúdo mais rápido. Porque, normalmente, as transmissões das sessões plenárias têm duração, em média, de 3 a 4 horas. Não é sempre que a gente consegue, mesmo sendo comunicador de política, a gente não consegue muitas vezes acompanhar a sessão na íntegra por 3, 4 horas. Então vem o quê? A comunicação institucional da Câmara Municipal, que é essa ferramenta de transparência e de aproximação que permite que a gente tenha acesso a esse resumo do que acabou de acontecer. Mas a comunicação, a nova comunicação da Casa do Povo, não é só o parlamento, não é só a notícia de política, mas é também entretenimento. A gente entende os canais de comunicação da casa também como uma ferramenta de popularização da nossa cultura, de valorização do nosso povo. E aí, pensando nisso, a gente também trouxe um novo conteúdo para a nossa grade de programação, que é o Câmara e Toada. Eu vou logo mostrar ele para vocês e falo já um pouquinho. Para você que está nos acompanhando aí pela Rádio Câmara 105.5, essa produção, esses estágios? A gente começa, quando é escolhido já o tema do garantido. Vai ouvir agora, de autoria dele, Ronaldo Barbosa, a saga de um canoeiro. Deu vontade de assistir mais, não deu? Aproveitando esse momento de temporada bovina, é o Festival Folclórico de Parintins, mas a gente que é aqui de Manaus, a gente sabe que essa é uma festa que movimenta a capital amazonense. A gente tem uma temporada bovina forte aqui na capital, então aproveitando isso, a gente produziu essa primeira temporada do Câmara e Toada, com a participação não só de itens oficiais dos bois de Parintins, mas também trazendo a participação dos bois de Manaus, porque nós temos um festival folclórico da capital amazonense, então a gente também trouxe para essa temporada representantes dos bois aqui de Manaus. E não só isso, além dos itens oficiais, a gente abriu também os microfones da Rádio Câmara Manaus para aquelas pessoas que normalmente estão nos bastidores. Então a gente trouxe ali a presença de artesãos, costureiras, músicos, compositores. E olha que bacana, a repercussão foi tão positiva do Câmara e Toada que nós também ampliamos e fizemos um programa, um episódio especial com a presença de vereadores. Vereadores que destinam emendas parlamentares para fomentar a cultura na capital amazonense. Então veja só a conexão que a gente estabelece entre política
e cultura, entre informação, jornalismo e entretenimento. Quem trabalha aqui com comunicação pública, assim como eu, sabe que um dos maiores desafios para a gente é engajar, é criar conexão, é aumentar a audiência. Sabe por que é difícil? Por que é um desafio? Porque a gente trabalha com assuntos que normalmente são burocráticos, são chatos. O Câmara Itoada é chato para vocês? Não tem só isso não, tem o São João em Rede. A Rádio Câmara e a TV Câmara Manaus integra a rede legislativa de rádio e TV, que conecta rádios e TVs câmaras e de assembleias legislativas do Brasil todo. Em maio desse ano, nós recebemos o convite para participar desse projeto nacional, São João em Rede, em que as câmaras eram convidadas a produzir conteúdos mostrando a sua festividade junina, o seu jeito de comemorar as festas juninas, que são típicas do nosso país. Claro que a gente topou o desafio. Vamos ver um trechinho? Olá, ouvintes da Rádio Câmara Brasil e das emissoras da rede legislativa de rádio em todo o Brasil. Eu sou Priscila Gama, falando diretamente de Manaus, a capital amazonense. E eu sou Michael Douglas e hoje nós vamos falar um pouco do nosso junho tão característico, nosso junho amazônico. Isso aqui, gente, é só um trechinho, só para dar um gostinho, mas está tudo lá no YouTube da Câmara Municipal de Manaus. Isso aqui foi para todo o Brasil. E a minha equipe, essa equipe maravilhosa que a gente tem lá na Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Manaus, ela compra mesmo a ideia, o projeto, porque a diretora que é emocionada, é empolgada mesmo, eles fizeram logo, foi uma produção de cenário, vocês viram? Tinha até comida típica dentro do estúdio. A gente comeu banana frita depois, virou uma festa. Só que o que a gente não imaginava é que isso aqui é tão bacana de a gente já poder olhar e visualizar o resultado desse trabalho. O que a gente não imaginava é que a nossa participação no São João em Rede nos credenciaria para algo ainda maior. Quem já ouviu a Voz do Brasil? Tan, tan, taranã. Eu não sou cantora, gente. Quem nunca ouviu o Guarani? A Voz do Brasil, para quem não sabe, é o programa radiofônico mais antigo. 90 anos no ar, de forma ininterrupta. São 9 décadas. Quantas famílias já não se reuniram à mesa ouvindo a Voz do Brasil para ter acesso às informações? Isso eu estou falando de mim mesmo, da minha família, porque meus pais, a gente sempre ouviu a Voz do Brasil. Como eu disse há pouco, a gente não imaginava que o São João em Rede nos abriria uma porta ainda mais especial. Levar a nossa comunicação para o Brasil todo, por meio da Voz do Brasil. Manaus foi escolhida e convidada para representar a região norte do Brasil nos 90 anos do programa mais antigo do rádio brasileiro. Que especial, que missão. Só 5 cidades do Brasil foram visitadas pela Voz do Brasil itinerante e tiveram uma gravação histórica e inédita de um jornal da Câmara dos Deputados naquela cidade. Então, Manaus representou a voz da região norte, na Voz do Brasil. No dia 3 de outubro, agora no início do mês, nós recebemos uma equipe de Brasília que veio para Manaus para gravar esse jornal histórico, comemorativo. Pela primeira vez na história, em 90 anos, uma edição da Voz do Brasil foi gravada aqui na nossa terra, aqui na Casa do Povo. Vocês têm noção disso, do tamanho disso? É motivo de orgulho, de verdade. Como manauara e como comunicadora da terra.
Eu ouvi isso de colegas de imprensa. Puxa, Roberta, que bacana, que emocionante ser gravado aqui em Manaus, a Voz do Brasil. E foram 2 meses de preparação, desde o convite que a gente recebeu lá em Brasília. A gente foi representar Manaus no Encontro Nacional da Rede Legislativa de Rádio e TV, e lá a gente recebeu esse convite. De lá para cá, até o dia 3 de outubro, foram 2 meses de preparação, mas não só isso. Nossa equipe produziu uma série de conteúdos estratégicos, conectando ainda mais a Casa do Povo com as pessoas, com o povo de Manaus. Então a gente produziu uma série de reportagens especiais para a TV e para o rádio, contando a história de personagens que têm a vida impactada, tiveram ou ainda têm de alguma forma por causa da Voz do Brasil. E fomos além, produzimos uma série de conteúdos digitais com essa linguagem que o digital permite a gente desenvolver. Eu sou Manauara e a minha voz é do Brasil. Eu sou Manauara E minha voz é do Brasil. eu sou Manauara E a minha voz é do Brasil. E a sua? A Voz do Brasil chega aos 90 anos. E dessa vez o coração do país também vai bater aqui, direto de Manaus. Porque a voz do Manauara também é a voz do Brasil. A minha voz é do Brasil. A sua voz, você, Manauara, a sua voz é do Brasil. A gente representou bonito a região norte nesse projeto muito especial. Esse conteúdo ele foi feito em collab com a Rádio Câmara Federal. Eles adoraram o conteúdo, teve um engajamento super positivo. E aí eu trago para vocês aqui um trecho muito representativo dessa gravação que foi feita aqui na nossa capital, nos nossos estúdios da Rádio Câmara Manaus. Agora, além dessa gravação, a gente fez um sorteio. 5 manauaras puderam acompanhar ao vivo a gravação da Voz do Brasil. Veio uma equipe de Brasília aqui para Manaus. Além disso, a gente promoveu, depois da gravação, uma roda de conversa com estudantes de comunicação de instituições públicas e privadas, fazendo com que a gente pudesse ter aquela troca de experiências, aproveitando uma equipe da Rádio Câmara Federal que estava na nossa cidade. Então, a gente também promoveu, para além de uma gravação, ou seja, estrategicamente, a gente foi muito além do que fazer apenas uma gravação. A gente promoveu o intercâmbio entre profissionais e permitiu que pessoas, ou qualquer pessoa que pudesse participar do sorteio, 5 pessoas foram sorteadas e estiveram em nossos estúdios acompanhando ali de pertinho, vendo os bastidores. E não só isso, a gente também fez uma espécie de blitz. Levamos os colegas de Brasília para percorrer alguns pontos turísticos de Manaus e eles ouviram de pessoas lá no Mercado Adolfo Lisboa. Eu ouvi a Voz do Brasil, só que só podia ouvir uma vez porque a pilha acabava no interior e pilha era muito caro. A gente tem isso gravado. Eles saíram daqui emocionados e muito tocados de entender a importância do nosso trabalho, gente. Aqui a gente não está falando de se tem uma pessoa assistindo ou 1 milhão de pessoas assistindo. A gente está falando de uma missão que é comunicar. Eu entendo assim. Vamos ver um trechinho dessa edição histórica? Se quiserem, se permitirem uma sugestão, fechar o olho e ouvir, imaginar que isso é a Voz do Brasil. Prosseguimos hoje com as comemorações pelos 90 anos da Voz do Brasil. O jornal Câmara dos Deputados está sendo produzido diretamente da cidade de Manaus, no Amazonas, com a participação da colega Priscila Gama, da Rádio Câmara Manaus, que faz parte da rede legislativa de rádio. Eu sou Mônica Tati, seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Mônica. Boa noite para você e a todos. É uma alegria participar da apresentação dessa edição do jornal Câmara dos Deputados, dentro da Voz do Brasil. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados. Termina agora essa edição especial do jornal Câmara dos Deputados, produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Câmara Manaus
integrante da rede legislativa de rádio. Eu agradeço a Priscila Gama e a toda a equipe da Câmara Municipal de Manaus, no Amazonas, pelo excelente trabalho em conjunto. Obrigada, Câmara dos Deputados, por essa oportunidade. Este programa teve trabalhos técnicos de Teodino Gomes e Marinho Magalhães e a apresentação de Priscila Gama e Mônica Tati. Boa noite. Demais, né? Não bastasse toda a representatividade, obrigada. Se não bastasse toda a representatividade de ter o sotaque manauara na Voz do Brasil, ainda foi uma bancada feminina, 2 mulheres. Orgulho pra gente. Aqui eu trago um breve resumo da nossa produtividade em apenas 4 meses. Aqui a gente fez esse apanhado de fevereiro a junho, só para a gente entender a dimensão do trabalho que a gente desenvolve na diretoria de comunicação, mostrando aqui que a gente faz a exibição de telejornais diários, produção de reportagens de TV, releases que são produzidos pela equipe da diretoria de comunicação, releases dos colegas das assessorias de imprensa dos parlamentares da Casa do Povo, tudo isso fortalecendo ainda mais a nossa presença e a nossa conexão com a população de Manaus. Quero compartilhar com vocês também aqui, para a gente já ir finalizando esse nosso grande resultado. No primeiro semestre do ano, de acordo com a plataforma Social Media Gov, nós ficamos no top 4. Nós somos a 4ª melhor comunicação digital do Brasil. Se você imaginar que nós temos mais de 5.000 câmaras no Brasil, nós somos top 4. Tá? A 4ª câmara mais engajada nas redes sociais. Quando a gente olha para a região norte, o recorte da região norte, comparando com todas as câmaras do norte, nós somos top 1. E o mais legal é que é tudo orgânico, porque nós não temos impulsionamento hoje na comunicação da Câmara Municipal de Manaus. A gente não trabalha, nesse momento, com impulsionamento. É tudo orgânico. É isso aqui. Os elementos do Brasil de Manaus são gatinhos. O gatinho está triste porque passa frente à Câmara Municipal de Manaus, vê o brasão da cidade e não entende o significado. Mas o gatinho é determinado. Chega em casa e começa a pesquisar o que é cada planeta. Começou pelo Sol que ilumina o escuro. E lá viu que dentro dos raios está a data de 21 de novembro de 1889, que marca a adesão da antiga província do Amazonas à proclamação da República. Agora, ele observou que do lado esquerdo do brasão tem um rio com 2 barquinhos. Então, o gatinho entendeu que na verdade se trata do encontro das águas dos rios Solimões e Ney, e 2 embarcações, que são os Bergantins, que lembram a expedição de Francisco de Orellana em 1542. Já no lado direito, o gatinho leu que são símbolos da origem humana de Manaus, como o Forte de São José do Rio Negro, as caças de palha dos indígenas e a união dos portugueses com os povos originários. Gatinho viu no centro do brasão uma seringueira e lembrou que ela foi essencial para o crescimento econômico de Manaus, transformando a cidade em um dos grandes centros urbanos do norte. Agora ele está feliz porque finalmente sabe o significado de todos os símbolos do brasão da cidade. E você, já sabia? Conta pra gente nos comentários e compartilha com quem adora saber as curiosidades da nossa cidade. É orgânico, mas é cheio de estratégia. E a gente não perde trade não, tá, gente? Muito obrigada. Eu acredito que a comunicação pública e a comunicação institucional é uma missão. A gente trabalha para transformar a comunicação da Casa do Povo em um instrumento de fortalecimento da democracia, de transparência, mas principalmente de participação cidadã. Muito obrigada e parabéns ao Compom Amazonas. Um beijo, gente. Até logo. Tchau, tchau.